Fala, fiel, beleza? Mais um vídeo aí no canal. Agora a gente vendo aí o programa da ESPN, a rapaziada tá pasma com o desempenho do Corinthians, não para de vencer. Coringão implacável, arrebentando todo mundo. Todo mundo que passa pela frente vira vítima do Coringão do Memphis. Isso aí, rapaziada. Vamos ver o que a galera da ESPN tá falando sobre a vitória de sábado do Corinthians. E também fica no vídeo aí até o final que tem novidades sobre o impeachment do Augusto Melo, tá? A galera vai falar aí um pouco mais sobre o impeachment do Augusto Melo. Você que não tá sabendo, fica aí pra você entender um pouco melhor como que vai ser a votação de hoje, beleza? Isso aí, rapaziada, bora ver. A respeito do campo e bola, o Corinthians vem numa fase muito boa, são 7 vitórias seguidas, o Corinthians agora está brigando por uma vaga na Libertadores, depende apenas de si, vai enfrentar o Bahia, deve repetir a mesma escalação, Yuri Alberto, artilheiro do Campeonato Brasileiro e também vice-artilheiro do Brasil na temporada, com 29 gols, um atrás apenas do Pedro, então em 2 rodadas ele pode até mesmo virar o principal artilheiro do Brasil. O Garro numa ótima fase, já conseguiu passar os 2 dígitos tanto de assistências quanto também de gols marcados, além do Memphis Depay. O Corinthians indo muito bem dentro de campo, mas vivendo graves problemas fora dele, né, Marcela? É verdade, tem isso também, né? E é claro que a gente vai olhar agora a torcida. Ô, Vlad, obrigada, viu? Um beijo. Então, eu já libero o Vladimir Bianchini. Agora, nesse momento, ao longo da programação, tem mais Vladimir ao vivo, trazendo todas as informações da votação do Corinthians, que começa lá pelas 7h30 da noite. E é claro que vocês vão acompanhar tudo aqui com a gente. Bom, lá, tem isso também, que é um ponto muito importante em relação à direção do Corinthians. Imagina se sai o Augusto e aí sai todo mundo, que agora a gente começa a ver algum resultado em campo. Também tem esse prejuízo para o time, né? Aí seria um prejuízo nessa reta final, né? O Ramon vai ter que blindar mais do que ele já fez, né? Desde que ele chegou. Verdade. E a gente já viu no primeiro semestre uma direção sendo implodida muito por conta dos caminhos políticos, né? Que o Augusto percorreu. Vamos ver como é que vai ser essa votação de hoje. Sobre o campo, o momento é ótimo, né? O Vlad já trouxe pra gente, o Yuri Alberto com 29 gols na temporada, artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro ao lado do Alejandro, 13 gols para cada um, e um time que vem de 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Um time que está rendendo muito, qualidade do Garro, né, importante fazendo gol, importante criando, sendo para mim o grande camisa 10 do Campeonato Brasileiro, né? Você tem ali o Roberto, Memphis Depay, então o time incorporou, o time é muito bom por conta das contratações que o Corinthians acabou fazendo e tem a 5ª melhor campanha do segundo turno. Tá brigando ali, né, num bloco de G4 no segundo turno. Muito por conta do investimento que foi feito. E o momento do Corinthians é muito superior ao do Bahia, né? O Bahia vem se arrastando, né, brigando ali por essa vaga. É um confronto direto. E se a gente for analisar rendimento entre Corinthians, Cruzeiro e Bahia, o Corinthians hoje é que está jogando mais. Verdade. O Corinthians hoje é o que se coloca mesmo como um candidato para essa vaga na pré-Libertadores. É impressionante isso, né? Porque como as coisas mudam e mudam muito rápido no Campeonato Brasileiro. A gente olhava para o Bahia e falava, olha esse Bahia na parte de cima da tabela. Estava muito melhor realmente no começo da temporada e aí vai perdendo força. A mesma coisa a gente pode falar do Cruzeiro, que foi muito surpreendente. E aí depois agora da perda da Sul-Americana também vem de uma ressaca e vem de um momento difícil. Esses times que estão na metade da tabela fizeram temporada irregular. O Bahia e o Cruzeiro bem no primeiro turno, até o Cruzeiro sob o comando do Seabra, conseguiu emplacar uma boa sequência, uma boa gordura. O Bahia chegou em algum momento até a sonhar com o título, mas nesse momento quem faz campanha, pelo menos no recorte menor de 10 jogos de título, de time que luta na parte de cima da tabela, é o Corinthians. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a situação do Corinthians, por processo de impeachment, dívidas, as dificuldades que sempre aparecem nos bastidores, ainda é instável. Por mais que o time termine bem, confirmando a vaga na Libertadores, o Augusto Melo permanecendo no comando, escapando do processo de impeachment, para o ano que vem, por mais que tenha uma perspectiva animadora, ainda não dá para saber o que vai ser desse Corinthians. Porque o Augusto Melo, por mais que tenha corrigido a rota, deixou muito a desejar. E é mais uma temporada sem título do Corinthians. São 5 anos já. O Duílio foi o primeiro presidente a não conquistar títulos do seu grupo político. O Augusto Melo prometeu ali um impacto imediato e num primeiro momento só foi confusão.
Então, de fato, eu entendo o lado do torcedor, o otimismo, o time hoje inspira muito mais confiança, mas pensando no futuro, ainda mais com essa situação política instável, é preciso ver se o Corinthians vai conseguir sustentar esse ritmo no ano que vem, e até mesmo comissão técnica, os jogadores permanecendo, mas esse recorte até aqui, para mim, não diz muito, não dá para cravar o que vai ser a temporada no ano que vem, mesmo o Corinthians se classificando para a Libertadores. Bom, rapaziada, eu discordo dele. Eu não acho que o momento do Corinthians é só uma, sabe, só fogo de palha. Não é isso, cara. Não é isso. O elenco tá se fortalecendo, a constância no desempenho do clube, do time, é visível, entendeu? Então não é não, cara. Na temporada que vem, se mantiver o treinador, mantiver a base do elenco, com certeza tem tudo para manter o desempenho. E o Corinthians hoje, contaminado de política, acaba ofuscando o bom momento do time. O torcedor está feliz, está empolgado e gostaria de ver a continuidade desse time no ano que vem. Há boas perspectivas aí, mas isso é, de certa forma, ofuscado pelo momento, por esse processo de impeachment que está ocorrendo. É uma investigação feita pela Comissão de Ética do Corinthians, né? Por isso. Vamos voltar, então, ao Vladimir Bianchini. Agora ele fala um pouco mais da equipe, da preparação para o restante dos jogos do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem o Bahia. Fala, Vlad. É isso, Marcela, mas antes de falar a respeito desse jogo do Bahia, eu vou dar alguns panoramas assim, interessantes e importantes, até para a gente ficar um pouco mais a par do que está acontecendo aqui no Corinthians. Para começar, o caso da VaidBet, eu conversei com o delegado hoje, não tem avançado justamente porque a questão dos sigilos bancários. Os bancos não têm entregue os extratos que foram pedidos pela polícia, justamente para ver a questão do fluxo de dinheiro, da onde saiu, para onde foi, e quem são os responsáveis por isso. Isso é um dos grandes problemas que o inquérito não avança na questão da VaidBet. O que o Augusto fez nos últimos dias? Ele trabalhou em duas frentes. Primeiro, para tentar melhorar a imagem dele em relação, dando mais entrevistas, tentando mostrar coisas positivas da gestão dele. A gente viu a questão da compra do Hugo Souza, também do Transfer Ban, que foi encerrado no final de semana, também a questão da renegociação de dívidas. Então ele trabalhou em duas frentes. Primeiro, melhorar a imagem dele publicamente. Segundo, fazendo aquele famoso corpo a corpo com os conselheiros, justamente para tentar virar voto ou tentar convencer os conselheiros a votarem a favor dele. Outra coisa também que a gente tem que falar é a respeito de se uma possível saída do Augusto. Provavelmente o que eu tenho apurado aqui é que a chapa dele vai entrar com um pedido na Justiça Comum para tentar anular essa questão do impeachment, porque tem a questão do afastamento. Ele vai ficar pelo menos assim uns 60 dias longe. E nisso cai praticamente toda a diretoria principal e pode cair também o Fabinho Soldado. Não só a questão dele ser demitido por quem assume, mas ele pedir demissão, é uma coisa que eu apurei também, em relação a uma solidariedade ao Augusto. Ele mesmo deixou isso no ar quando a gente fez a entrevista com ele na sexta-feira, que várias pessoas da diretoria dele, inclusive da parte de futebol, poderiam pedir demissão junto. Então, tem toda essa questão. Isso impacta no planejamento para o ano que vem, porque a gente tem uma questão no final do ano, contratos vencendo, contratos que vão ser renovados, jogadores que serão contratados, a própria permanência do Ramon Dias, que o Augusto garantiu que ele fica, em entrevista à ESPN, mas com uma nova diretoria a gente não sabe se ele vai trocar ou não. Então são várias questões para a gente ver. E tem uma outra questão muito importante, que é o planejamento financeiro. É votado agora no final do ano. O Augusto fora, mesmo que ele volte depois com os sócios, ele vai pegar um planejamento que não foi feito por ele. Então, assim, tem todos esses lances que são muito complicados para a próxima, né, a partir de hoje, se caso for votado impeachment. Mas falando a respeito do campo e bola, o Corinthians vem numa fase muito boa, são 7 vitórias seguidas, o Corinthians agora está brigando por uma vaga na... Isso aí, rapaziada. Como o repórter disse aí, né? Tem a questão do... Não só o impeachment não é ruim por estar trocando de presidente ou estar voltando à antiga diretoria. Não é só por isso, né? Tem todo o planejamento que tem que ser feito. A diretoria tem que se planejar para começar o ano de maneira adequada, né? Já agora, outubro, na verdade, já era para tá começando a ver reforço, já era para estar começando a negociar com o jogador, né? Comissão técnica, se for trocar alguém dentro da comissão técnica também. Então tem todo o planejamento, cara. O treinador tem que conversar com o dirigente para ver qual que é o orçamento para o próximo ano, para poder contratar e tal. O treinador passando nomes para a diretoria ir atrás de novos reforços, né?
Então tudo isso influencia, cara. E não é defendendo o Augusto, é porque atrapalha diretamente o planejamento do Corinthians, o impeachment agora. Entendeu? O timing do impeachment é totalmente equivocado, é totalmente infeliz. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ver o que é melhor pro Corinthians. E parece que a galera da comissão, dos conselheiros ali, eles não estão preocupados com o que é melhor pro Corinthians dentro do campo. Entendeu? Então, cara, com o time totalmente errado. Então, assim, o Fabinho Soldado já ameaçou sair também, se caso o Augusto cair. Parece que o elenco tá fechado com o Augusto também. Eu não sei o porquê, mas no jogo contra o Criciúma a gente viu que os jogadores estão fechados com o Augusto, foram comemorar com ele e tudo mais. Então eu não acho viável um impeachment agora. Isso aí pode mexer muito no Corinthians. Já não é a diretoria, não estou falando que a diretoria é a melhor possível nem nada, mas já, o histórico do Corinthians já não vem sendo bom nos últimos anos. E o impeachment agora, cara, só ia bagunçar o que já está bagunçado, né? Então, assim, esse ano a gente teve um exemplo muito claro de como mudança de diretoria influencia dentro do campo. O começo do ano do Corinthians foi péssimo por causa de mudança de diretoria, entendeu? E eu, particularmente, eu não quero que o começo desse ano se repita. Agora que o trem embalou, que tá nos trilhos, cara, deixa correr, entendeu? Deixa o Augusto trabalhar em paz agora, cara. O momento não é esse de impeachment, entendeu? E eu não quero que o Corinthians volte a brigar por rebaixamento por causa de mudança de diretoria. E vocês aí, rapaziada, o que vocês acham que vai dar esse impeachment? Corinthians brigando diretamente por vaga na Libertadores. Amanhã tem Corinthians e Bahia. Isso aí pode afetar o Corinthians dentro de campo. Vocês acham que se sair um resultado negativo aí pro Augusto Melo, vocês acham que influencia dentro de campo? Fala sua opinião aí no comentário. Dá um like, beleza? Se inscreve no canal aí pra assistir os próximos vídeos, beleza, rapaziada? É isso aí, fiel. Falou, deixa um like aí e é nóis.